Vamos voltar ao vivo agora com a Beatriz Lacerda, porque a Beatriz vai nos trazer informações para que a gente possa saber mais detalhes sobre esse caso. Beatriz, você nos atualiza então sobre essa situação, o corpo foi liberado, sepultamento, infelizmente, do Matheus, os outros 4 já estão, o Álvaro, que estava inclusive internado, já recebeu alta. Eu queria que você nos atualizasse, por favor. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez para você, Wilson. Apesar dessa tragédia, a gente também deseja uma boa tarde para quem está acompanhando o Fique Alerta nessa sexta-feira e nos solidarizamos mais uma vez com a família deste adolescente, o Bruno Matheus Félix. Olha só, a Polícia Civil já começou a investigar as causas desse acidente lá na L-101 Sul, em Coruripe. Hoje, o delegado da cidade de Coruripe vai instaurar um inquérito e ele aguarda receber o laudo que foi feito pelo Instituto de Criminalística no local do acidente. Esse laudo ainda vai ser anexado e na próxima semana o delegado começa a ouvir testemunhas que vão explicar quem pode ter dado causa ao acidente. Mas nós aqui da TV Pajuçara tivemos acesso a um áudio que um dos ocupantes da van, um dos adolescentes, divulgou, relatando em detalhes os momentos que precederam este grave acidente. E quem pode ter provocado tudo isso, essa tragédia. Vamos acompanhar agora o que esse adolescente dizia nesse áudio. Foi assim, pô. A gente não tem o local onde aconteceu, acho que vocês já sabem onde é. Vinha essa carreta atrás da gente. Só que ela queria ultrapassar de todos os jeitos, pô. Tava na cola, buzinou, tava na cola. E o João, o cara que me leva, o dono da van, ele botou a van pro lado, para a carreta passar. Só que isso estava mais na curva. E a carreta, desde que ela estava seguindo a gente, ela estava bamba. Quando ela estava chegando para ultrapassar, eu ia falar bem assim pro João, juro, por tudo que é mais sagrado, que eu ia falar bem assim. Na hora que eu fui falar que caiu, eu ia falar, essa boba ainda vai cair em cima da gente. Dito e feito, ela caiu, pô. E o pior, pô, é que o pessoal que tava lá tá botando a culpa no motorista, pô, que levou a gente, que me leva, o João. Sendo que não tem culpa, ele deu até passagem, pô, pra carreta passar. O culpado foi da carreta, que não era nem pra estar ultrapassando em curva, nem em ladeira. Então, como a gente pôde acompanhar agora no áudio que foi gravado por um dos estudantes que estava na van escolar, o motorista de um caminhão caçamba é que tentou essa ultrapassagem, insistiu na ultrapassagem perigosa numa curva e numa ladeira, mesmo com uma carga pesada de ferro. Então, ele diz que o motorista da van não teve culpa pelo que aconteceu, de acordo com o depoimento que esse estudante prestou através desse áudio. Ele certamente será ouvido pela polícia na próxima semana, além, é claro, do motorista da van, que estava em estado de choque ontem no local do acidente e não conseguiu dar muitos detalhes. Agora, o motorista do caminhão que fugiu do local, ele ainda segue sendo procurado. Essa é a informação que nós temos. Claro que isso agora, Wilson, é um trabalho da polícia, né? Identificar quem foi o condutor desse caminhão caçamba, ouvir a explicação dele, o que pode ter provocado, né, essa perda de controle do caminhão. Se foi o excesso de velocidade, por que ele se desequilibrou na curva de uma maneira que o caminhão acabou capotando, virou em cima justamente dessa van escolar. Então, a gente está falando aqui de uma tragédia que poderia ter sido evitada se alguém tivesse aí mais precaução, mais prudência no trânsito, sobretudo numa região tão perigosa como é uma AL, né, naquele horário, numa curva, numa ladeira. Então, vários elementos aí que trazem uma situação de risco para uma ultrapassagem. E foi justamente tentando fazer uma ultrapassagem que o motorista do caminhão acabou se envolvendo no acidente que trouxe uma vítima fatal. Deixou uma vítima fatal, um menino de apenas 15 anos com um futuro brilhante pela frente. Uma verdadeira tragédia aqui no nosso estado e agora cabe à polícia esclarecer o acidente e também quem deu causa a ele. Nós não temos notícias sobre o motorista do caminhão e nem sobre o horário do sepultamento do corpo do estudante Bruno Félix, de apenas 15 anos. Wilson. Muito bem, Bia. Esse áudio do garoto é um áudio bastante importante para que a polícia vá buscar os detalhes de como tudo aconteceu. Mas está mais do que comprovado, pelo menos o que disse o estudante, porque, veja bem, uma pessoa que guia um caminhão,
a responsabilidade é triplicada. Primeiro que ele está com um carro bem maior do que o normal, ele estava carregado com produtos pesados, que era um ferro. Quer dizer, o próprio estudante fala que ele estava o tempo inteiro colado nessa van. Quer dizer, o motorista deve ter percebido que era uma van pequena, é uma minivan. Não é uma van aquela grande, é uma minivan, é uma até chinesa, então ele até, acho, não sei se saiu de linha, se ainda continua, não sei, enfim, é uma van pequenininha, né? Ele percebeu lá de cima, da parte alta, ele percebeu, dando o sinal de luz e tentando cortar a qualquer custo. Tanto é que os próprios estudantes, como diz o próprio estudante no áudio, assustado, né, Bia? Olha, gente, ele vai querer passar, cuidado. E o menino parece que teve essa premonição, né? Olha, ele vai terminar caindo essas coisas em cima da gente aqui. Dito e feito, de repente um caminhão, desnecessariamente, né, irresponsavelmente, faz uma ultrapassagem num local extremamente proibido, perigoso, com um carro grande, pesado. E aí, nessa ultrapassagem, com certeza, o caminhão tombou pela velocidade e pelo excesso de peso. Porém, as causas oficiais, nós vamos deixar, logicamente, como você bem disse, para que a polícia investigue e chegue até o motorista para que ele possa relatar. Por que ele não ficou no local? Por que ele não prestou socorro, inclusive, no momento? Por que ele fugiu do local? Então, tem uma série de situações que nós vamos acompanhar. O pior de tudo isso é que, infelizmente, um jovem de 15 anos, no vigor da vida, com um futuro brilhante pela frente, infelizmente, acabou morrendo. Os nossos sentimentos aos familiares. Obrigado, Bia. Você volta daqui a pouquinho com mais informações e mais detalhes aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Uma pena. E vocês têm percebido que isso mexeu bastante comigo, que é a idade do meu filho. E quando eu vi os meninos conversando pelas amizades, são exatamente os amigos que eu recebo na minha casa, da idade do meu filho, que conversam, que brincam, que só querem uma coisa: seguir adiante, com alegria, com futuro e tudo mais. E o Mateus era um desses, extremamente querido, inteligente, filho único desse casal, que infelizmente nos deixou. A gente não entende muitas coisas, os vizinhos da vida, enfim. E me desculpe a emoção, porque eu sou assim, quem me conhece sabe, eu sou isso, não consigo, a idade, eu fico imaginando a dor desse pai, a dor dessa mãe, a dor das pessoas, não é, que conviveram com ele. Nesse dia, inclusive, estava super feliz, como disse a professora, pegou a bola, tchau tia, amanhã eu estou aí, tal, pegou a bolinha, foi o primeiro a entrar na van, inclusive, brincando, se divertindo e tudo mais. Depois os colegas entraram e, infelizmente, a tragédia aconteceu. Uma pena. Fica aqui o alerta para a gente falar sempre, todos os dias, em qualquer acidente que aconteça, com vítimas ou sem vítimas, principalmente com vítimas. Respeitem as normas de trânsito, respeitem a velocidade, todo mundo vai chegar. Evitem acidentes terríveis como esse, que você acaba com a sua vida e com a vida de pessoas inocentes. É só isso que a gente deixa, o alerta para você que está acompanhando a gente no nosso programa. Vamos lá.